noite a todos e a todas. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Divino Mestre Jesus, boa noite para você. Gratidão pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos em seres que irá conduzir a nossa atividade. Pedimos que nos fortaleça, que tenhamos a nossa fé renovada a cada dia. Nos envia a sua bênção para que possamos trabalhar dentro de nós o amor, o qual nos ensinaste, e a paz que deixaste para seguirmos firme no propósito do bem. Nos envolva com seu amor e a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje o estudo é das manifestações físicas e mediunidade. Esse é o tema do estudo de hoje, não é? Tá faltando mais. A próxima semana vai ser obsessões e possessões. Vai ser um tema convidativo para as nossas reflexões. E daí vamos entrar de hoje a 15, no capítulo 15, onde vamos estudar o esperado estudo dos milagres do Evangelho. Mas, para a introdução do nosso estudo de hoje, eu vou solicitar a Rafael. Rafael vai disponibilizar aí um vídeo, uma palestra que eu fiz essa semana em homenagem aos 160 anos do Livro dos Médiuns, onde o tema que eu abordei foi das manifestações físicas. E eu vou pedir para que Rafael coloque esse vídeo de 4 minutos como introdução para o estudo da noite de hoje. É com você, Rafael. 1975, um sábado pela manhã, como qualquer outro. Aproximadamente há 46 anos, eu era apenas um garoto de 13 anos, ainda na flor da juventude. Eu me encontrava no bairro do Comércio, no edifício Cidade do Salvador, no 8º andar, aonde eu acompanhava o meu genitor para mais um expediente de limpeza. Meu pai, naquela época, ele era faxineiro e aos sábados ele me levava para ajudá-lo na faxina de uma empresa na época chamada Barreto de Araújo. Eu me lembro como se fosse hoje que era um andar inteiro de salas desta grande empresa na época, que era uma empresa voltada para a indústria de cacau no estado da Bahia, no Brasil, no mundo. Esta grande empresa, ela tinha filial na Argentina, filial nos Estados Unidos, em Tóquio, filial em Londres, na Espanha, em várias partes do mundo. Certamente os companheiros devem estar imaginando qual é a relação desta história com o tema Manifestações Inteligentes do capítulo 3. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei em uma das salas e só tinha eu e meu pai, menina ainda de 13 anos, quando inesperadamente, naquele corredor com várias salas, eu vi algo inusitado acontecendo. Em uma das salas, umas máquinas estranhas para mim começou a ligar automaticamente e as teclas começaram a digitar sem a presença de ninguém. Eu entrei e quando eu me deparei com umas 4 máquinas
que começou a processar e jogar, na linguagem de uma criança, jogar uma língua de fogo, uma fita amarela, e que naquela fita amarela, naquela época, meu pai já era espírita, porque ele fundou o Centro Espírita Humberto de Campos em 1970. Meu pai se tornou espírita na década de 40 e eu nasci numa família espírita. Então, diante daquele fenômeno inusitado que até então eu não sabia, aquela máquina que mais tarde meu pai iria me dizer que se tratava de um telex, a minha primeira experiência, enviou um telex no ano de 1975, aos 13 anos de idade, recebendo informações de várias partes do mundo, e eu saí correndo, chorando e dizendo a meu pai que os espíritos estavam se utilizando de uma máquina que expelia uma fita cheia de buraquinho. Pois bem, eu tenho certeza que aqui na sala muitos companheiros como o Diogo, como a Ayrton, Dana Amália, a turma da minha geração sabe muito bem o que era um telex. E por que eu resolvi colocar esse trecho da palestra? Eu me lembrei que naquela época desse telex eu fiquei assombrado, e meu pai, ele iria me dizer que alguém estava operando essa máquina do outro lado do mundo. E eu fiquei encantado com essa tecnologia de ponta em 1975 e fiz vários questionamentos a meu pai. E como eu já era curioso nos estudos da mediunidade, porque na minha família a gente tinha o culto do Evangelho no Lar seguido de uma sessão mediúnica, e aos 13 anos eu já participava de sessão mediúnica na minha própria residência com meu pai e outros companheiros, porque o Humberto de Campos surgiu dentro do nosso lar, de um grupo de pessoas que realizavam essas reuniões mediúnicas, que mais tarde se transformaria no Centro Espírita Humberto de Campos. Eu coloquei para que vocês percebam o espanto que foi no século XIX, quando as mesas começaram a girar e que Allan Kardec tentava entender a grandiosidade que estava por detrás destes fenômenos inusitados. O espanto do garoto James Day na época, eu fiquei espantado com aqueles fenômenos, porque eu acreditava, Aldo, que se tratava de que eram os espíritos que estavam teclando o telex. Eu já sabia o que era a comunicação dos espíritos. Eu já sabia o que era uma manifestação mediúnica, porque meu pai me ensinava. E ao ver, Aldo, aquele telex se manifestando, eu não pensei duas vezes de que se tratava dos espíritos que estavam manipulando aquela máquina. Eu estou fazendo apenas um comparativo para que a gente entre, propriamente dito, neste estudo, as considerações, indagações que Allan Kardec formulava ao ver aquelas mesas interagindo com o público. Várias classes sociais da Paris de então, do século XIX, Ícaro, ficaram espantados. Desde a periferia de Paris até o Palácio de Versalhes, várias pessoas utilizavam-se deste artifício em colocar as mãos em cima de uma mesa e a mesa se comunicava. Victor Hugo, o grande
novelista, um dos maiores escritores da literatura francesa, vai escrever na época Os Miseráveis. Quem já leu ou já assistiu o filme Os Miseráveis, de Victor Hugo, vai saber perfeitamente como era a França, a Paris, naqueles períodos em que havia uma manifestação coletiva nos 4 cantos do planeta, chamando a atenção da humanidade de que a vida continua após a morte. Os intelectuais, os cientistas, eles formulavam perguntas querendo entender como era possível as almas dos mortos se comunicarem através das mesas. E ele explica da seguinte forma: os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigo quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que o rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tudo era sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres, os espíritos desencarnados. Então, para que haja uma manifestação de efeitos físicos, há uma parceria conjunta entre os encarnados e os espíritos livres, como ele fala aqui. No item 41, ele continua comentando: por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo, ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que os levanta, derriba ou transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito, além já não dispondo do corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médio, cujos órgãos tomam de empréstimo corpo ao qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Vamos fazer um comentário desse item 41. Kardec deixa claro que para que haja as manifestações físicas das mesas girantes, tem que ter o componente anímico do fluido, do perispírito nosso com os espíritos desencarnados. Mas o interessante é que na medida em que nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, o perispírito ele vai se modificando, a matéria vai se intelectualizando. Perdão. A matéria vai se intelectualizando, Dona Amália, na medida em que nós vamos evoluindo moralmente e espiritualmente na infinita escala da evolução.
Então, os espíritos perfeitos, que já atingiram uma perfeição, não se utilizam mais deste tipo de expedientes para as manifestações. Haja visto que todas as manifestações físicas que ocorreram naquele período foi sob a égide do controle dos diretores espirituais daquela época, que, de certa forma, auxiliava, e dizer assim, estava muito próximo da densidade do nosso corpo físico, porque nós ainda possuímos esse fluido ainda um tanto grotesco em relação a espíritos que já atingiram outros níveis de patamar. Eu terminei de ler o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu fiquei impressionado no que se diz respeito das manifestações de espíritos de alto nível. E o livro conta que Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, o anjo espiritual do Brasil, durante essa pandemia, o espírito de Ismael se reúne com vários grupos de espíritos em uma cidade espiritual acima do Amazonas. O Amazonas foi tido como o quartel-general dessas entidades espirituais evoluídas para coordenar grupos que iriam atender e que continuam atendendo as vítimas da Covid-19. Muitas figuras que participaram da história do Brasil, vultos que fazem parte da história do Brasil, como o Marechal Rondon e tantos outros espíritos, se reuniram nesta colônia espiritual, nas cercâneas da psicosfera do estado do Amazonas, e lá, em um grande conclave, eles iriam receber o governador espiritual do nosso país, o anjo Ismael. Filomeno de Miranda, ele vai comentando que, diante dos olhos dele e de todos os companheiros, como Francisco Spinelli, que foi um grande espírita no Rio Grande do Sul, Eurípides Bassanuflo e outros, ficaram pasmados quando inesperadamente apareceu um tubo. Um tubo era como se fosse um tubo semelhante a um tubo de vidro, e por dentro desse tubo desceu um foco de luz, um fascículo de luz, e esse fascículo de luz se materializou em uma entidade lirial que Filomeno de Miranda estava tendo o prazer de conhecer pessoalmente. O guia espiritual do Brasil era o anjo Ismael, que se materializava em uma colônia espiritual na região do estado do Amazonas. Ismael fez uma conferência falando das estratégias que não só o Brasil, mas os mentores espirituais de cada país, naquele exato momento, eles estavam se reunindo para tomar novas diretrizes e atender os enfermos, os doentes e as vítimas do coronavírus. E Filomeno de Miranda vai narrando nesta obra que, ao encerrar o seu conclave, diante daquela plateia atônita pela beleza magistral da luz que se desprendia de Ismael, ele se desmaterializa como se fosse uma fumaça, vira uma fumaça, narrativa de Filomeno, e essa fumaça sobe por este tubo e desaparece nos confins do universo. Eu estou fazendo essa colocação para que vocês percebam que quando Kardec apenas iniciou o estudo das manifestações físicas,
ainda era uma manifestação física grosseira das mesas girantes, do transporte de pedras, que foi o caso do professor Hernani Guimarães Andrade. Ele vai narrar os fenômenos de Suzano. Suzano é uma cidade do interior de São Paulo. Os anos 80, na cidade de Suzano, foi recheado, que era conhecido como assombroso. E eles chamaram alguns parapsicólogos que se dirigiram à cidade de Suzano, porque as pessoas andavam na rua e às vezes de carro, que foi o caso do professor Hernani Guimarães. Ele saiu da cidade de Bauru, se dirigindo a Suzano para investigar essas manifestações físicas dentro da sua rural, acompanhado de outros amigos, numa rural, quando inesperadamente caiu em seu colo uma pedra, um paralelepípedo que passou pelo teto da rural e caiu no colo de Hernani Guimarães Andrade. Esse fato que eu estou explicando a vocês está em um de seus livros chamado Reencarnação no Brasil e os Fenômenos Parapsicológicos. Então Kardec vai explicar aqui como se dá esses tipos de fenômenos com a nossa participação, com o nosso fluido. E é exatamente isso que ele vai comentar. Nós somos possuidores de fenômenos que muitas das vezes ocorrem dentro do nosso lar e a gente não percebe. Para descontrair todos nós, um tempo atrás, como eu já falei a vocês, eu moro num apartamento sozinho e era madrugada, Dona Amália. Eu dormia nos braços de Morfeu, Dona Amália, quando de repente alguém ligou o chuveiro do meu banheiro, Dona Amália, e começou alguém tomar banho no meu chuveiro de madrugada, Dona Amália. Se só tinha eu. Aí eu acordei com aquele barulho e o chuveiro ligado. Eu corri, Dona Amália, assustado. Se eu fosse evangélico, eu iria dizer que era Satanás que estava tomando banho debaixo do meu chuveiro. Se eu fosse, vamos dizer assim, da filosofia da Seichonoye, eu iria dizer que são seres que estão ali presentes. Mas para minha surpresa, Dona Amália, não era nada de espírito tomando banho no meu chuveiro. É porque a torneira estava quebrada e começou a vazar água e o chuveiro caiu. Então, a gente tem que ter muito cuidado, Ângela, em observar esses tipos de acontecimentos. Eu sei que muitas manifestações ocorrem, mas a gente tem que usar, Jane, o bom senso que Kardec utilizou. Tudo que ocorre, você não pode atribuir, meu amigo Ícaro, se é o espírito que está manifestando, ou ligando a televisão, ou ligando a lâmpada. A gente tem que usar o bom senso. Mas é evidente que isso acontece muito, Ícaro, porque cada um de nós somos portadores de ogiva nuclear. Vocês não têm ideia do que nós somos capazes. Para que vocês percebam a potencialidade desse perispírito que o Kardec está falando aqui, a potencialidade que é o espírito. Porque Kardec, na questão 25, 26 do Livro dos Espíritos, que ele comenta sobre o princípio inteligente do universo, eu sou o princípio inteligente do universo. E como princípio inteligente do universo, eu sou uma potência divina. Eu sou a extensão do amor de Deus. O nosso espírito, a potência da energia de um espírito, Dona Bernadette,
é mais potente do que 200 mil bombas atômicas. A energia do Espírito é muito mais potente do que 200 mil ogivas nucleares. Quando as três crianças, em 1917, Jacinta, me lembra aí o nome daquelas três crianças que viram lá a Maria de Fátima. Foram três crianças na cidade de Portugal, em Portugal. Era Jacinta, me esqueci o nome das outras três. Quando aquelas três crianças da cidade de Fátima viram a Virgem Maria de Nazaré, alguns estudiosos vão dizer que aquelas três crianças estavam diante de uma grande materialização que requereu por parte deles três, não só das três crianças, mas da comunidade e das plantas da região nativa, e que nós sabemos que os espíritos, para realizar materializações, retira os fluidos, os pranas do mar, dos rios, as energias da natureza, para que haja esses fenômenos. E um desses cientistas, que agora me fugiu o nome dele, ele vai dizer que para que esses fenômenos ocorram, há uma participação ativa nossa, da energia que existe em nós, e nós não temos consciência dessa potencialidade energética que nós somos. Foi exatamente por isso que Jesus iria dizer aos seus discípulos: ó homens de pouca fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os grandes obstáculos. Portanto, esses obstáculos que o Cristo falava é essa potencialidade que existe dentro de nós, com a nossa faculdade mediúnica de realizar prodígios. Eu vou pedir agora o item 42, eu vou pedir ao meu amigo Ícaro que faça essa leitura aí, Ícaro, do item 42. Eu acho que o Ícaro saiu. Eu vou pedir então a Fabrício. Estou ali, Ícaro. Eu pensei que Ícaro tinha se desmaterializado. Item 42, Ícaro, eu gostaria que você fizesse uma leitura aí. É pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa, seja para fazê-la mover-se sem significação determinada, seja para fazê-la dar golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de diptologia. A mesa não é, aqui, senão um instrumento de que ele se serve, como faz do lápis para escrever. Dá-lhe uma vitalidade momentânea pelo fluido com a qual a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, em sua emoção, vendo-se manifestar um ser que lhe é querido, se abraçam à mesa, fazem um ato ridículo, porque é absolutamente como se abraçassem o bastão de que um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira se tornasse espírito. Quando as comunicações ocorrem por este meio, é necessário supor o espírito não na mesa, mas ao lado, tal como era quando vivo, e tal como seria visto se nesse momento pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-á o espírito ao lado do médium, dirigindo a sua mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Vamos parar aqui, cara. Eu gostaria que você fizesse o comentário. Você queria que fizesse comentário? Eu quero que você faça aí um comentário, meu amigo. Sim. Nesse item 42, Kardec ele vai apresentar,
naturalizar, né? Ele vai apresentar para todos nós esses efeitos físicos, tanto quanto efeitos inteligentes, como uma lei natural, né? Lei que é natural, mas que não é uma lei física, é uma lei espiritual, que o espírito não se encerra naquele material, ele não entra no material, ou sendo uma mesa ou qualquer outro material, e faz movê-la. Ele se utiliza de um fluido psíquico, do ectoplasma, como chama André Luiz, de um médium que está presente naquele momento, esse médium de efeitos físicos, o espírito que quer fazer aquela demonstração, aquela movimentação de uma mesa ou de um outro material, ele vai se utilizar do ectoplasma, do fluido psíquico desse médium, e vai fazer ou movimentar uma mesa ou fazer pancadas, batidas, que ele chama de tipologia, que são, ele vai formar letras, né? Com golpes inteligentes formando letras. Mas aí ele vai dar dois exemplos bem comuns e triviais, mas que no momento da codificação, quando ele estava decodificando as leis espirituais, os ensinamentos dos espíritos, isso fica muito didático para nós. As pessoas podem ter o impulso de achar que o espírito daquele ente querido é que está ali na mesa, né? Como se fosse uma incorporação. Então Kardec vai, de uma maneira bem didática e bem simples, dizer que não. As leis do mundo espiritual não são dessa maneira, né? Os espíritos se utilizam do ectoplasma, do nosso fluido vital, da nossa força psíquica, que é como o Leon Denis chama, e faz essas manifestações visíveis, né? Que é esses fenômenos da mesa girante. Depois ele vai fazer uma comparação já no final, que é com uma comunicação mediúnica, né? Uma manifestação de efeito inteligente, que o espírito ele se aproxima do médium e, através do seu pensamento, ele o inspira, o intui a escrever, a dar uma mensagem mediúnica. Ou então, os médiuns mecânicos, né? O espírito se utiliza da mão do médium para escrever. Chama de mediunidade mecânica, né? Que o médium escreve coisas que não passam necessariamente pelo pensamento do médium, né? Ele vai dar aí uns 4 exemplos de comunicação do mundo espiritual, como uma forma de naturalizar esses eventos. É o que ele vai dizer aqui, né? Pela ignorância da lei que os rege, nós atribuímos caráter sobrenatural e miraculoso, isso ao longo da história, né? Então, o Espiritismo ele vai dar uma conotação natural a esses fenômenos, através de uma explicação racional, baseada no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. O que Kardec e os espíritos trazem para nós é uma naturalidade desses fenômenos, né? Então, isso é muito bem descrito durante toda a codificação, e Kardec, desse item, ele é muito didático para explicar e fazer as relações perfeitas que Kardec faz, né? Ô Ícaro, ilustrando o que o Ícaro comentou aí, fazendo uma ilustração, Ícaro, dessas questões, desses fenômenos, eu me recordo que eu tive que acompanhar uma prima nossa quando ela morou em nossa residência. Na época todos eram solteiros, e a minha prima resolveu ir em um terreiro de Umbanda, porque ela precisava fazer um descarrego na linguagem dela, dessa minha prima, e ela me pede que eu vá acompanhando ela para uma consulta em um terreiro de Umbanda. Eu fui com ela, era a minha primeira experiência em conhecer um terreiro de Umbanda. Eu já tive em terreiros de Umbanda várias vezes, realizando palestras, mas essa foi o meu contato ainda muito jovem. E quando eu cheguei na entrada desse terreiro de Umbanda, é evidente que os médios que lá estavam presentes não me conhecia, e tampouco a minha prima. A minha prima fez uma consulta em uma sala fechada, aquele cheiro forte de incenso, vários santos,
de várias procedências, e a gente via as pessoas todas vestidas de branco, esperando o seu momento para a consulta com o médium principal, ou na terminologia da Umbanda, médium na Umbanda se chama cavalo. E a minha prima foi a última a ser atendida. E ao ser atendida, esse médium, esse senhor, por uma questão ética, eu não vou falar o nome dele, que ele ainda está entre nós, é um terreiro de Umbanda muito antigo aqui em Salvador. Ele virou, olhou para mim, eu estava na recepção, numa sala, e disse assim: eu preciso falar com você. Eu perguntei: eu? Sim, você mesmo, meu jovem. Por favor. Mas eu não vim aqui para nenhuma consulta. Eu vim acompanhando minha prima. Mas eu tenho alguns recados para você. Aí eu comecei a ficar impressionado, Ícaro. Que recado? Aí eu entrei numa sala, tinha vários objetos. Em cima da mesa dele tinha búzios. O jogo dos búzios. Tinha búzios e cartas. Ele se aproximou de mim, ficou atrás de uma mesa grande, ele todo vestido, usando um sari branco, e ele começou a jogar os búzios. E ao jogar os búzios, ele começou a dizer: olha, os búzios estão me dizendo que você é um jovem na área da comunicação, que você é uma pessoa que pode muito contribuir, porque a sua última experiência na Terra não foi muito bem sucedido. A última encarnação que você teve na Terra foi um fracasso absoluto. E eu tomei um choque quando ele começou a falar isso, e eu perguntei a ele: mas quem é que está dizendo isso ao senhor? Os búzios. Foi aí que eu percebi que ele começou a ter uma certa, o que nós chamamos de transfiguração na fisionomia dele. Ele começou a se transfigurar, a voz dele modificou-se, e era notório e público de que se tratava de uma semi-manifestação, se é que eu posso usar esse termo. E aí ele começou a me dizer: olha, a sua última existência foi um fracasso absoluto, porque você foi uma pessoa ligada à Igreja Católica, e na qualidade de um clero religioso que você foi um fracassado, você fracassou como clero religioso. Agora você está nessa atual existência para reverter todos os seus equívocos do passado. Inclusive você, ao longo da sua vida, você vai encontrar pessoas, por aonde você falar, que foram as suas vítimas dos erros que você praticou. Eu lhe peço que dessa vez você não venha a errar como errou no passado. E aí eu perguntei a ele: mas quem é que está dizendo isso? Os búzios. Eu saí de lá, atônito, e cheguei a uma conclusão, e isso nós sabemos, que não eram os búzios que estava dizendo. Ele jogava os búzios e caía em determinados tipos de posição. Não eram os búzios. Era os espíritos que dizia para ele que cada posição que o búzio caía tinha um significado simbólico de uma situação. Aquele senhor nada mais era do que um médium de comunicação, um médium de clarividência, um médium de efeitos físicos, porque ocorreram movimentação nas pedras. Havia momentos que aqueles búzios, ele se movimentava como se alguém tivesse debaixo da mesa com algum imã, alguma coisa semelhante, movimentando aqueles búzios. É evidente que não tinha nenhum imã, não era um truque, era a manifestação física do ectoplasma daquele senhor atuando sobre os búzios e movimentando os búzios em determinados momentos. Portanto,
Eu voltei de lá impressionado com a potencialidade da mediunidade de efeitos físicos daquele senhor que era o diretor desse terreiro de Umbanda muito famoso aqui em Salvador. Então, isso ilustra perfeitamente o que Kardec também vai comentar, Ícaro, no item 43, quando ele diz assim: quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a, penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica quando fica pregada ao solo. Ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática sobre a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Ele comenta de forma mais aprofundada no capítulo 2, na parte 2 do capítulo 4 do livro dos médiuns, que ele vai falar sobre os médiuns de efeitos físicos. Se eles, os espíritos, meu amigo Ayrton, consegue penetrar o seu fluido, combinar com envolver uma mesa para ocorrer esses efeitos físicos, o que é que eles são capazes de fazer com o nosso corpo, Newton? Meu amigo Newton, eu trocava cartas com o professor Eliano lá de Caruaru, e o professor Aureliano, ele escreveu um artigo que foi publicado em uma revista chamada RI, a Revista Internacional de Espiritismo, que em Pernambuco, uma garota de 16 anos sentia dores infernais, dores de cabeça. Quando os médicos fizeram a radiografia, descobriram que tinham 6 agulhas no encéfalo, no cérebro da garota. As dores que a garota sentia era oriundo dessas agulhas que estava no cérebro, no bulbo do cérebro dessa garota. E a pergunta é: quem foi quem colocou aquelas agulhas no cérebro da garota e apareceu na radiografia? Esse fato ocorreu nos anos 80, na década de 80, no estado de Pernambuco. E o professor Aureliano, ele descrevia aonde ele chama de materialização de como determinados espíritos obsessores, e é o que nós vamos estudar na próxima semana, que é o tema obsessões e possessões. Ele vai dizer que se tratava de entidades espirituais que se utilizava desses artifícios que nós conhecemos aqui, estamos conhecendo no estudo. Se existe a manipulação da alquimia espiritual para o bem, existe a manifestação da alquimia espiritual para o mal, Ayrton. Nós sabemos que entidades vampirescas se utilizam também da técnica do magnetismo para o mal. O magnetismo, estudado por muito tempo por Mesmer, e que Kardec, os estudiosos da França na época, se ocuparam deste fenômeno notável, também é utilizado por entidades das regiões sombrias para materializar ou manipular os nossos órgãos. Muitas das vezes, há certas enfermidades em nossos corpos, é o que os espíritos chamam de, vamos dizer assim, de implante de microchips, que é implantado no nosso psicossoma, e nós somos teleguiados porque assim nós o permitimos. Então,
ele vai dizer, já no item 43, eu já li aqui o item 43, eu vou continuar aqui. Compreende-se depois de que fica dito que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para outro, ou em atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma. Aí eu perguntaria a todos vocês, como reflexão, como foi possível? Eu não vou falar de Jesus, das transfigurações de Jesus, vamos deixar para comentar sobre os fenômenos de bilocação de Jesus de uma região para outra. Jesus não pegava metrô, Jesus não pegava avião de forma impressionante. Vamos falar de seres humanos como nós, do Eurípides Bassanúfalo, na cidade de Sacramento. As pessoas chegavam na sua botica, porque ele era educador e farmacêutico na cidade de Sacramento, em 1916. As pessoas chegavam na sua botica, na farmácia com PH na época, e dizia: Seu Eurípides, a minha esposa está muito doente, muito adoentada. Esse senhor que buscou Eurípides foi até a cidade de Sacramento de cavalo, isso em 1916. Saía da roça, da fazenda, viajava uma manhã inteira para pedir ajuda a Eurípides. E Eurípides dizia: não se preocupe, eu vou visitar a sua esposa. O senhor dava meia volta e retornava de cavalo pelas estradas poeirentas da zona rural de Sacramento de então. E ao chegar em sua residência, a esposa já tinha sido medicada, consultada por Eurípides. E o senhor dizia: ele já esteve aqui? Se já, ele acabou de sair. E obrigado, marido, ele chegou muito mais rápido do que você. Mas como foi isso? Se eu levei horas para chegar aqui, e como é que seu Eurípides conseguiu chegar primeiro do que eu? Ele esteve aqui, me consultou, disse qual era o remédio que eu teria que tomar, e todos nós vimos o seu Eurípides aqui no meu quarto me consultando. A pergunta é, Newton, como foi possível isso? Não só a enferma, mas a família da enferma viu Eurípides, como eu estou vendo a careca brilhante do nosso amigo Newton. Como isso é possível, Newton? Então, Ícaro, esses são fenômenos que é explicado por essa energia, por esse duplo etérico que nós possuímos. Significa que, na medida em que nós vamos nos transformando moralmente, muitos fenômenos e curas maravilhosas podem ocorrer com todos nós. Eu já citei esse livro aqui em outro momento, Mãos de Luz, daquela norte-americana Barbara Brain. Mãos de Luz é um livro que ela explica técnicas, teorias de como você buscar a sua autocura através do autopasse, da mudança da sua própria energia, do magnetismo que nós somos possuidores. E aí, no item 44, ele continua dizendo assim: fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médios para escrever em língua que lhe é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que eles estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem
corretamente, sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias, sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escritura ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva guiando-lhes a mão. Pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ele ignore, ditando-lhes as palavras letra por letra. Eu vou dar uma pausa aqui para comentar. Línguas desconhecidas do médium. Ernesto Bozano escreveu um livro sobre xenoglosia. O que significa essa palavra, Dona Amália? Se Dona Amália acertar, quando passar a pandemia, Dona Amália vai passar um final de semana lá no Vale do Capão, lá na minha barraca. Hã? Xenoglosia. Se a senhora acertar, a senhora vai passar um final de semana numa barraca em cima de uma árvore. É escrita em outra língua. Exatamente. Ou seja, Dona Amália, é a mediunidade poliglota. Além de falar, escreve. James, mas aí tem um detalhe interessante. Porque ele diz mais abaixo que tem que ser escrito, ditar letra por letra. Então, nesse caso, o médium não tem essa bagagem sobre esse idioma, né? Exatamente. O médium não tem bagagem sobre esse idioma, e esse fenômeno ocorreu em um final de tarde na Galileia, que foi conhecido como Pentecostes, onde a língua de fogo baixou sobre a consciência daqueles discípulos, os apóstolos do Cristo, começaram a falar línguas que já não existia mais. Então nós sabemos que são espíritos que se utilizam em outros idiomas para falar através dos médios, que assim se permite. Quando a história... Eu quero te fazer uma pergunta sobre essas línguas de fogo. Por que antes desse fenômeno não existia essa mediunidade de se falar, de psicofonia? Aí eu pergunto a você, aí eu fico sempre... Era preciso esse Espírito Santo, era o quê? O momento exato de abrochar essa mediunidade? No livro Nos Domínios da Mediunidade, Dona Amália, André Luiz explica assim de forma mais científica. Quando os espíritos começaram a dar essas comunicações, eram as entidades espirituais que estavam utilizando o médium, como ele explica aqui. Eu coloquei no início, né, a história do telex, era para mostrar que aquela máquina de telex, alguma inteligência estava digitando do outro lado do mundo. O telex nada mais era do que um instrumento, não é? Um instrumento físico onde uma inteligência estava digitando. Então, assim, os médios são esses telex com os seus instrumentos adequados, afinados, e recebendo correspondências, quer seja psicografando, quer seja na psicofonia de línguas desconhecidas, com a interferência de uma inteligência de além-túmulo. Então, Pentecostes foi um dos fatos notáveis. Antes desses fenômenos, no período da pré-história, do homem das cavernas, o homem de Neandertal,
como o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal era uma raça, e o homem de Cro-Magnon era outra raça, e ambas as raças se fundiram e queria dar origem o que nós somos hoje, o Homo sapiens sapiens. Mas no período da pré-história, da época das cavernas, esses fenômenos que nós estamos estudando já ocorria nas profundezas das cavernas. Eles, os homens de Neandertal, eles presenciaram fenômenos de materializações de espíritos que eles não sabiam do que se tratava. A origem deles a fazer pinturas em pedras, o homem de Neandertal, os primeiros contatos dos fenômenos de materialização do homem de Neandertal era com as pedras, que eles vão chamar de seixos. Eles pintavam as pedras porque as pedras se comunicavam com eles. As pedras se moviam no fundo das cavernas, e ele dizia que quando alguém morria, um deles morria, a alma desse indivíduo, aquele ser que morreu, se manifestava através das pedras. E muitas das vezes havia materialização dos mentores espirituais que estavam cuidando dos homens de Neandertal. E eles fizeram vários desenhos em algumas cavernas lá do interior da França, onde algumas pinturas rupestres mostram essa comunicação do homem de Neandertal com seres, e que alguns ufologistas vão dizer que se tratava de contato de seres de outras regiões, que aí é outro assunto, mas naquele caso era uma comunicação de manifestações físicas mesmo. Então o homem de Neandertal, e tanto o homem de Cro-Magnon, eles eram também médios de efeitos físicos. E qual era a qualidade, ô Ícaro, do perispírito desses homens primitivos? Claro que não era da mesma densidade do nosso perispírito hoje. É evidente que mudou muito, meus amigos. E como mudou? Porque houve uma evolução. De lá, do homem de Neandertal até os dias atuais, nós fomos intelectualizando a matéria. Então, esses fenômenos de comunicação, o próprio Moisés, nenhuma das suas peregrinação, e que ele recebe o Decálogo, e que, segundo alguns filmes, de forma equivocada, apresenta em suas películas que Deus fala uma voz e um fogo sai e escreve ali. O Moisés era um médium de efeitos físicos, e os espíritos, como fizeram em Paris, através da mesinha, da cestinha para psicografar, os espíritos se utilizavam da faculdade mediúnica de efeitos físicos de Moisés para escrever o Decálogo. A voz que esses filmes mostram e que está na Bíblia é o que nós chamamos de voz direta. E foi exatamente isso que as meninas de Fátima, em 1916, as meninas de Fátima iriam dizer que estavam ouvindo uma voz. É o que nós chamamos de voz direta. E isso ocorre muito. O menino também, Francisco. Eu tô querendo saber. É Francisco, Jacinta. Francisco, qual é o nome da menina? Jacinta. Jacinta. Isso, Francisco, Jacinta e Lúcia. Dona Amália lembrou, porque Dona Amália estava naquela época lá com as crianças. Não é? Então, assim, o que essas crianças viram na voz direta, Dona Amália agora deu uma risada gostosa. Que dera, né, Dona Amália? A senhora está lá com aquelas crianças. Então, esses são fenômenos que ocorrem desde os primórdios da história da humanidade. Então, para que a gente vá concluindo, dizemos assim: compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade
desde que se atente na maneira que os espíritos se comunicam com os médios, que para eles mas não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médio tem um mecanismo, se venceu a dificuldade, práticas, se lhes são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar. Ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que se dispõe. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Foi possível Maria Matilde, minha amiga Maria Matilde, afrodescendente, uma senhora de 65 anos, viveu na cidade de Nazaré, no Centro Espírita Roque. Maria Matilde, se muito frequentou, foi o 4º ano primário, não sabia ler e nem escrever direito, e nas célebres reuniões mediúnicas do Centro Espírita Roque, ela recebia comunicações de espíritos falando outros idiomas. Como isso é possível? É claro que as 56 pessoas que estão neste exato momento aqui no estudo, falamos a língua portuguesa, Ícaro, Newton. É evidente que o meu amigo Newton, ele está falando português hoje. Mas Newton, é possível que Newton já teve um olhinho puxado, tipo chinês. É possível que o meu amigo Newton já viveu na Europa. A maioria de nós somos oriundos da onde, dona Amália? Nós somos oriundos da onde? Do continente da África, antes de ir para a África, de onde nós viemos. O povo ariano que... Pois é, dona. Pois é, antes da gente ir para a África, vivemos aonde? Na América, na Europa. E falamos vários idiomas, o francês, o saxão, o alemão. Newton tem cara de alemão, não tem, dona Amália? Disfarçado. Então... Tem, a gente tem cara de tudo. Newton tem cara de tudo. Como é que você fala um negócio desse? Eu vou te falar uma coisa. As minhas 3 últimas reencarnações foram na Alemanha. Ah, foi? Ah, então tá vendo que a gente está sintonizado? Então, assim, é claro que o médium vai utilizar, o Ícaro, o conteúdo do pensamento. Se o nosso querido Newton teve uma existência passada na Alemanha, e ele na qualidade de médium de psicofonia, e eu estou ao lado dele como médium de psicofonia, e que mal sei falar alemão, é claro que os espíritos vão se utilizar de Newton, porque dentro do HD mental dele há uma faixa mental dele que tem a experiência das personalidades que ele viveu na Alemanha. Então ele tem uma preparação, o instrumento do seu pensamento está muito mais qualificado do que o meu para falar o alemão. Agora, se o espírito quer falar em Urubá, e se eu tive uma experiência na África, vivi muito tempo em sucessivas reencarnações no continente africano, antes de vir para o Brasil, é evidente que os espíritos vão utilizar-se do instrumento daquele médium que sabe falar Urubá. Então todos nós temos uma fita magnética, se assim eu posso me expressar, eterna. Tudo que acontece em nossas vidas, as sucessivas existências passadas que nós já tivemos, está arquivado na consciência do espírito imortal. Então, dona Amália, desde lá, aquele período em que nós vivemos lá na pré-história, alguns vieram lá da pré-história, outros vieram lá de Capela, outros vieram lá de Andrômeda,
outros vieram de Alcione, e hoje nós estamos nesta grande Babel, dessa holografia humana universal. E o código de ética do Livro dos Médiuns, da codificação espírita, da Gênese, ele vem nos mostrar a potencialidade que nós somos capazes de realizarmos verdadeiros prodígios. Eu vou deixar esse tempinho agora aí para que vocês façam certos comentários. Como o Newton falou que ele já teve experiência na Alemanha, mas por que Newton, meus amigos, hoje não fala alemão? Se aqui ele pode até falar alemão. Me fala aí, Newton. Vou falar uma coisa que você vai achar interessante. Eu pesquisei sobre isso e eu tenho uma coisa para falar com vocês. Essa é a minha 8ª empresa alemã de trabalho aqui nessa empresa. 8 empresas alemãs que eu trabalho sem carne. Então, esse histórico é uma história muito interessante, porque eu só vim descobrir isso quando um casal que veio de São Paulo para aqui, para Bahia, eles me solicitaram mentalmente que eu fosse no lugar que eles estavam, para eles descobrirem isso. E como eu Paulo, né, eu trabalhava na empresa chamada Rolex Bosch do Brasil Alemã. Eu fiz durante 6 meses o curso de alemã lá dentro, mas quando eu vim para Bahia, acabei. Então, tudo isso que você acabou de falar são fatos da minha vida. E como é que eu fiquei sabendo disso, Newton? Eu não combinei nada disso com você. E aí, meu tio, que está do lado aí, Jorge Barreiro, a mãe dele, que é minha avó, ela era espanhola, não é isso, tio? É isso? É. Ela é espanhola. Então, a família toda veio oriunda da Espanha aqui do Brasil. E aí, chegou aqui, caiu na graça do brasileiro, e aí tem a gente com essa cozinha assim maravilhosa. Pois é, mas né? todo esse isso meu que você acabou de passar aí, isso é uma história longa. Isso é uma história longa que eu só vim descobrir quando esse casal veio para Bahia e fez comigo um retrocesso de vidas passadas, e aí ele me descobriu tudo. E mais curioso ainda, ela falava em alemão e eu entendia tudo, porque a comunicação espiritual é feita mentalmente. Então não tem esse negócio. Quantos espíritos dentro da mediúnica, aqui na Casa do Caminho, é feito esse contato, né? Não precisa ser em outro idioma, isso é feito mentalmente. Os espíritos se comunicam com a gente através, né, da ligação mental. Quantos que tem lá, e não precisa estar falando de um tipo de idioma, nem inglês, nem outro. Você entende perfeitamente que você passa a comunicação. Isso se dá em qualquer mediúnica, isso não é estranho a ninguém. Tanto que já foi levantado isso em diversas reuniões sobre comunicações em outras línguas. E é muito difícil você ver acontecer isso nas mediúnicas, mas ali se processa tudo isso, entendeu? Então, Newton, o que acabou de acontecer, nada é por acaso. Alguém me intuiu aqui do meu lado, alguém que está aqui ao meu lado, no meu apartamento, disse, olha, fala para Newton que ele tem uma ascendência alemã. Isso é possível, não é? Sim, espiritualmente, sim. Hoje, materialmente, já é uma outra história. Pois é. Jorge aí pode contar muito isso aí. E concluindo, meus amigos, ele diz assim, a língua que hoje ignorava pode ter lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Nota de rodapé, a aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem, por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. Aqui tem um caso, eu vou falar muito rápido, a história de um rapaz no interior do Brasil, não me lembro, que ele era conhecido como louco. E 3 espíritos, 3 garotos, ele começou a ter esse contato ainda jovem. Um espírito de um japonês, um espírito de um inglês
e um espírito de um alemão, se eu não me engano. Eram 3 entidades espirituais, garotos, que conversava com esse menino. O menino era analfabeto. Ele levou 10 anos aprendendo japonês, inglês e alemão. E quando alguém perguntava quem são os seus instrutores, ele dizia: são essas 3 crianças que todas as noites aparecem e me ensinam japonês, inglês e alemão. Ele foi notícia nacional na década de 80, na década de 70, se eu não me engano. Hoje, recentemente, ele deu uma entrevista. Hoje ele já está idoso. Ele fala 5 idiomas e nunca frequentou escola. Ele teve na comunidade do bairro da Liberdade, em São Paulo, uma comunidade japonesa, e os professores em japonês, em mandarim, conversava com ele e ele respondia. E perguntaram a ele quem foi o seu instrutor. Ele disse: eram os garotos. Quando eu era criança, tinha um espírito de um japonesinho que me apareceu e ele era quem me dava aula. E como ele dava aula, ele criava um quadro branco na minha frente, era uma imagem que se materializava na minha frente, e ele ia escrevendo e ditando o que eu deveria aprender. Ele ficou mais de 10 anos. Isso é o quê? Ou seja, é uma prova incontestável de que nós falamos vários idiomas, só que nós não lembramos. Um exemplo disso, Diego, são os poliglotas, que têm uma capacidade muito grande, né, de absorção de outras línguas num espaço muito curto de tempo. Tá? Isso não vem da matéria propriamente, isso vem, né, desses contatos que nós temos com o mundo espiritual. Isso é fato. Isso é fato. Verdade. Vamos encerrar. Se alguém tem mais algumas considerações, já estamos em cima da hora. Vamos, nesse momento, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e pedir especialmente, Nilton, a todos, por essas vítimas do coronavírus. 270 mil famílias perderam seus entes queridos, 275 almas que retornaram ao plano espiritual. Rogamos de alma e de coração por esses irmãos em humanidade, 2.600.000 vítimas em todo o mundo, 30 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro. Só nos resta um único caminho. Aquele caminho quando Jesus esteve conosco, caminhando naquela manhã ensolarada no mar da Galileia, e elevava o seu pensamento ao Criador, rogando a Deus que nos protegesse. O único caminho que devemos trilhar diante da noite escura da alma de cada um de nós. Evoquemo-nos a imagem de Jesus, brilhando nos altiplanos do mundo maior, dizendo a terapêutica da oração: Pai, que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendidos. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Que o peregrino da esperança, da bondade e da gratidão seja uma constante em nossas vidas. Muita paz, gratidão. Namastê. Uma boa noite a todos os meus amigos. Muita paz,